Minha própria filha desejou a minha morte. As palavras dela não foram ditas com raiva passageira, mas com frieza calculada, como quem entrega uma sentença. A sensação foi de uma faca invisível atravessando o peito, cortando mais fundo que qualquer ferida física. Eu, que a embalei em noites febris, que dei meus dias e minhas forças para que ela tivesse futuro, ouvi da boca dela que minha ausência seria o maior presente. O choque não estava apenas no desprezo, mas no motivo escondido por trás daquelas palavras. Dinheiro. O financiamento que eu sustentava era a ponte para os sonhos dela, mas também a armadilha que me prendia. Se eu morresse, tudo ficaria mais fácil para ela. E é aí que a história muda de cor. Quando o amor de mãe se transforma em ameaça para a própria sobrevivência, o que resta? Imagino que muitos já sentiram a ingratidão morder como ferro quente na pele. Mas quando essa ingratidão veste o rosto do seu próprio sangue, a ferida se torna impossível de esconder. Os olhares desconfiados, os sussurros na mesa, a maneira como me tratava como um estorvo, tudo começou a ganhar sentido. Não era apenas falta de paciência ou grosseria, era algo muito mais sombrio. Uma frase pode ser esquecida, mas 5 provas não. 5 sinais que se acumularam diante de mim como pedras de um caminho torto, indicando que a minha vida valia menos do que o dinheiro que eu fornecia. O peso da descoberta me fez perceber que eu estava andando descalça sobre cacos de vidro dentro da minha própria casa. A pergunta que não sai da minha mente é: até onde alguém pode ir para eliminar a própria mãe? O silêncio dela, os olhares desviados, as palavras sussurradas ao telefone, tudo soava como uma partitura macabra que eu ainda não conseguia decifrar. Se a confiança é uma ponte, a minha foi incendiada diante dos meus olhos. Eu fiquei sozinha, observando as chamas, tentando decidir se atravessava ou se deixava tudo ruir. Mas naquele fogo havia também uma revelação, algo que mudaria completamente o destino de quem tentou me destruir. E é justamente essa revelação que transformou minha dor em arma. Eu comecei a perceber que a crueldade não se mostra sempre em gritos. Às vezes, ela se esconde nos pequenos gestos, nos olhares atravessados, nas palavras que parecem inocentes, mas carregam veneno. Minha filha me observava como se eu fosse um móvel antigo, útil apenas até o dia em que não coubesse mais na sala. Esse olhar me perseguia. Era como estar sentada à mesa e sentir que todos os talheres estão virados contra você, mesmo em silêncio. Aos poucos, fui entendendo que o financiamento que eu oferecia não era visto como apoio, mas como uma espécie de senha para minha substituição. Enquanto eu estava viva, era um incômodo. Morta, eu me tornaria um atalho. Essa percepção não chegou de uma vez, veio como uma chuva fina que vai encharcando até que você se dá conta de que está completamente molhada. Cada detalhe, cada comentário, era uma gota nesse temporal que me deixava sem ar. É estranho como a casa, que deveria ser abrigo, começa a se transformar em labirinto. Eu caminhava pelos corredores e sentia que cada porta fechada escondia algo contra mim. A cada refeição, percebia como minha presença era pesada, quase indigesta para ela. Como se o simples ato de eu existir fosse uma afronta ao futuro que desejava. E nessa atmosfera de desconfiança, comecei a refletir. Quantas mães já sentiram isso? Quantas já notaram que os próprios filhos as olham não como raiz, mas como obstáculo? É por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação. Porque, de certa forma, essa história não é só minha. Ela ecoa em tantas outras vidas, em vozes caladas que esperam ser ouvidas. Eu tentava manter a calma, sorrir, fingir que não via a sombra crescendo dentro da minha própria casa. Mas no fundo, cada silêncio dela era um grito abafado, cada ausência repentina era um recado velado. Eu já não sabia se a maior ameaça estava fora das paredes ou bem diante de mim, no olhar frio de quem deveria me proteger. E foi nesse turbilhão que uma evidência inesperada surgiu diante de mim, quase por acidente, trazendo uma nova camada de verdade que eu não estava preparada para encarar. Foi então que compreendi que não se tratava apenas de desamor ou ingratidão. Era algo que corria mais fundo, como uma corrente subterrânea prestes a romper o chão sob meus pés. As provas começaram a se acumular em pequenos detalhes, documentos esquecidos sobre a mesa, mensagens que ela não percebeu que eu li, conversas sussurradas ao telefone que paravam no instante em que eu entrava no cômodo. Cada fragmento era uma fagulha, e juntas formavam um incêndio silencioso.
Havia noites em que eu me deitava e sentia o coração bater pesado demais, como se quisesse me avisar que o perigo não estava na rua, mas dentro da própria casa. O travesseiro parecia gelado, e mesmo com o corpo coberto, a alma permanecia exposta. Eu olhava para o teto e pensava: até onde vai a ambição quando o sangue já não basta para frear? Comecei a notar também a forma como o mundo ao redor reagia. Vizinhos que desviavam os olhos, parentes que me cumprimentavam com pressa, como se já soubessem de algo que eu ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. O silêncio deles era tão ensurdecedor quanto as palavras afiadas da minha filha. Era como caminhar em uma rua iluminada por postes fracos, onde cada sombra poderia esconder uma ameaça. Entre a esperança de que fosse apenas paranoia e o medo de estar enxergando tarde demais, eu oscilava como quem caminha sobre uma corda bamba. Havia momentos em que ainda lembrava do sorriso infantil dela, da menina que corria para o meu colo com joelhos ralados e olhos brilhando. Mas logo esse reflexo se apagava, substituído pela mulher fria que hoje me encarava como se eu fosse apenas um obstáculo a ser removido. Essa dualidade me corroía por dentro. Amar e desconfiar ao mesmo tempo. Era como segurar uma vela em meio ao vento, tentando proteger a chama, mas sabendo que a escuridão estava pronta para avançar. E quanto mais eu tentava manter a luz acesa, mais percebia que o que estava em jogo não era apenas meu coração de mãe, mas a própria continuidade da minha vida. Foi nesse abismo de sentimentos que um detalhe aparentemente banal se transformou em chave. Algo pequeno, mas capaz de abrir uma porta que eu temia atravessar, porque atrás dela estava a verdade nua, sem disfarces, prestes a me encarar com brutalidade. A chave que encontrei não era de metal, mas de memória. Um bilhete esquecido dentro de um livro, com palavras apressadas e um nome que não deveria estar ali. Ao lê-lo, senti como se o ar tivesse sido sugado do cômodo. Era confirmação de que não era imaginação minha, havia um plano maior acontecendo, e eu era peça descartável. Segurei aquele papel entre os dedos como quem segura uma prova de crime, sabendo que não poderia mostrá-lo a ninguém naquele instante. Nesse momento, a sala pareceu encolher. O relógio marcava o tempo de forma cruel, cada segundo ecoando como se zombasse da minha fraqueza. Lembrei da primeira vez que minha filha aprendeu a escrever o próprio nome. A mesma caligrafia que agora aparecia diante de mim, mas carregada de frieza e cálculo. É estranho como a vida se dobra. O gesto que um dia foi símbolo de inocência, agora era prova de um enredo contra mim. Havia instantes em que eu quase desejava estar enganada, que tudo não passasse de um mal-entendido, de uma paranoia nascida da solidão. Mas então vinha a lembrança da forma como ela desviava os olhos, do aperto de mandíbula quando eu entrava na sala, da pressa em esconder o celular. E a esperança se quebrava como vidro no chão. Enquanto segurava aquele bilhete, pensei no peso de ser mulher negra que envelhece em silêncio, muitas vezes invisível para a própria família. Quantas vezes minhas opiniões foram tratadas como exagero, quantas vezes meus silêncios foram confundidos com fraqueza. Talvez por isso essa história ecoe em tantos corações. E é nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ainda havia mais. O bilhete não era a prova final, era apenas a primeira rachadura em uma parede de segredos. Eu podia quase ouvir o estalo das estruturas internas cedendo, prestes a revelar algo muito maior. A cada detalhe que surgia, a tensão não diminuía, apenas se transformava em uma certeza incômoda. O fundo do poço ainda não havia sido alcançado. E dentro de mim, uma nova pergunta crescia como sombra. Até onde essa conspiração poderia se estender sem que eu percebesse? Guardei aquele bilhete como quem esconde uma cicatriz debaixo da roupa, sem mostrar a ninguém, mas sentindo o ardor a cada movimento. Ele queimava no bolso, mesmo quando eu fingia naturalidade. Eu me perguntava quantas vezes ela havia me observado em silêncio, arquitetando algo que eu jamais teria imaginado. Era como viver em uma casa com paredes que respiravam segredos, onde cada porta poderia se abrir para um abismo. E, no entanto, havia também momentos de lembrança que me confundiam. Eu recordava o cheiro de infância, as noites em que ela adormecia no meu colo, o calor de um amor puro que parecia eterno. Esse contraste me rasgava por dentro. Como conciliar a menina que um dia me abraçou com a mulher que agora tramava contra mim? O coração de mãe se vê dividido entre esperança e medo,
entre o desejo de acreditar no impossível e a necessidade de enxergar a verdade que se impõe. As imagens se repetiam em minha mente como fotografias sobrepostas. Eu a via pequena, com os olhos brilhantes pedindo colo, e logo em seguida a via adulta, desviando o olhar com frieza, como se eu fosse apenas uma pedra no caminho. O tempo não era mais uma linha reta, mas um espelho quebrado refletindo fragmentos contraditórios. Nesse labirinto emocional, aprendi a calar. O silêncio tornou-se meu refúgio e também minha arma. Não era mais a quietude de quem se sente fraca, mas a de quem observa, calcula, prepara. Como uma vela acesa em meio ao vento, eu me equilibrava entre a fragilidade da chama e a força da luz que insistia em permanecer. Havia noites em que eu sentia que a própria escuridão se movia ao meu redor, sussurrando verdades que eu ainda não queria admitir. E foi nesse jogo entre sombras e memórias que algo começou a se desenhar diante de mim, uma pista ainda mais perturbadora, pronta para rasgar o véu de ilusões que eu ainda me agarrava para suportar. O bilhete escondido parecia crescer dentro de mim como um segredo que respira. Ele não era apenas um pedaço de papel, mas um lembrete vivo de que a vida que eu construí estava ameaçada pelas mesmas mãos que um dia segurei com ternura. Às vezes, eu o retirava da gaveta só para reler aquelas palavras rápidas, quase rabiscadas, e cada vez que o fazia, o coração se acelerava como se estivesse diante de uma sentença. E mesmo assim, entre o medo e a raiva, havia lampejos de uma esperança cruel. Eu me perguntava se ainda existia resquício da menina que corria pelo quintal, rindo com a boca suja de fruta. Essa lembrança vinha como uma fresta de luz atravessando uma janela empoeirada, iluminando por um instante o que já parecia perdido. Mas logo a escuridão retomava seu lugar, e eu voltava a me sentir prisioneira de um jogo que eu não escolhi. As paredes da casa, que antes eram testemunhas silenciosas de risadas e conversas, agora se tornavam cúmplices de um silêncio sufocante. Era como se cada canto guardasse ecos de segredos que eu não tinha coragem de revelar em voz alta. Caminhar pelo corredor à noite era atravessar um túnel entre duas realidades. De um lado, o desejo de acreditar que tudo não passava de engano. Do outro, a certeza de que o perigo me observava de perto. Dentro de mim, esperança e medo se alternavam como marés. Quando a lembrança do amor passado emergia, eu sentia forças para resistir, mas quando os sinais da traição se acumulavam, o corpo pesava como se carregasse pedras invisíveis. Esse contraste me dilacerava e, ao mesmo tempo, me mantinha desperta, atenta, como uma sentinela que sabe que o inimigo pode atacar a qualquer momento. Foi nesse estado de vigília que percebi algo ainda mais perturbador. O bilhete não estava sozinho. Havia outras pistas espalhadas, pequenos fragmentos que, reunidos, desenhavam um quadro ainda mais sombrio. Eu sabia que estava prestes a enxergar aquilo que poderia mudar tudo, mas não tinha certeza se meu coração estava pronto para suportar o impacto. Cada novo detalhe que surgia parecia empurrar ainda mais fundo a ferida aberta. O bilhete já não era apenas uma prova isolada. Ele funcionava como a primeira peça de um quebra-cabeça macabro. Aos poucos, outros fragmentos se revelavam. Anotações em agendas, palavras trocadas às pressas que escapavam do controle, documentos que apareciam em lugares onde não deveriam estar. E a cada descoberta, a certeza se firmava dentro de mim como um peso impossível de ignorar. Era estranho observar como esses sinais se espalhavam pelo cotidiano. Pequenos gestos, antes invisíveis, agora ganhavam nitidez. O modo como a porta do quarto dela se fechava com força, o silêncio repentino quando meu nome era mencionado, as conversas interrompidas sempre que eu entrava. Tudo isso formava uma rede de sinais que me prendia, como uma aranha envolvida em sua própria teia. E no meio dessa tensão, eu comecei a pensar no custo real das escolhas. Porque não era apenas sobre perder a confiança ou enfrentar o risco de traição. Era sobre o peso de cada olhar, o impacto de cada silêncio, as consequências que não se limitavam à minha vida, mas que reverberavam como ondas em todos os que estavam ao redor. Até mesmo os vizinhos, mesmo sem saber, captavam algo no ar, como se a atmosfera carregada denunciasse o que ninguém ousava nomear. Esse contraste entre o que se mostra e o que se esconde se tornou meu guia. Eu percebia que, assim como em qualquer jogo de forças, cada ação trazia uma reação, cada esforço exigia retorno, cada teste escondia um resultado que ainda não estava pronto para vir à tona. Essa percepção me fez mais vigilante, mais atenta,
como se estivesse diante de um tabuleiro onde cada movimento poderia definir o destino final. E é impossível não se perguntar: quantos já sentiram essa mesma pressão silenciosa, essa dúvida dilacerante entre acreditar no amor ou enxergar a verdade? Talvez você também tenha passado por situações em que cada detalhe parecia carregar um aviso oculto. Se algo dentro dessa história toca sua memória ou desperta uma reflexão, compartilhe nos comentários o que isso evoca em você. Porque, por mais doloroso que fosse, eu sabia que ainda não havia alcançado o ponto de ruptura. Algo maior permanecia escondido, aguardando o instante certo para se revelar com força devastadora. O peso das descobertas começou a moldar a forma como eu enxergava cada gesto, cada silêncio ao meu redor. Era como se a vida tivesse se transformado em um palco iluminado por refletores instáveis, onde as sombras dançavam mais do que a própria luz. O bilhete, os documentos, as conversas interrompidas, tudo se somava até formar um mosaico que gritava uma verdade incômoda. Eu estava cercada. Mas, ao mesmo tempo, havia momentos em que a esperança se infiltrava como água pelas frestas de uma parede rachada. Eu me agarrava a memórias antigas, buscando nelas um fio de humanidade, tentando acreditar que, em algum lugar por trás da frieza, ainda existia a filha que eu conheci. Esse contraste me corroía. Era como caminhar entre duas realidades. De um lado, a lembrança de um amor que um dia foi verdadeiro. Do outro, a certeza de que aquele sentimento tinha se transformado em algo sombrio. A cada dia, eu sentia o espaço da casa encolher. Os cômodos já não eram refúgio, mas arenas silenciosas onde pequenas batalhas aconteciam em gestos quase imperceptíveis. O prato deixado na pia sem olhar nos meus olhos, a porta trancada quando deveria estar aberta, a ausência de uma palavra onde antes havia diálogo. Esses detalhes simples se transformaram em sinais, como placas de alerta em uma estrada deserta. E dentro desse cenário, a minha própria mente se dividia. Parte de mim buscava clareza, ansiava por juntar todas as peças e encontrar sentido. Outra parte, no entanto, se perdia na incerteza, temendo que a verdade completa fosse mais dolorosa do que eu poderia suportar. Era como segurar uma fotografia antiga que começa a se desbotar. Quanto mais você tenta preservar a imagem, mais percebe que ela escapa, deixando apenas contornos imprecisos. Esse equilíbrio instável entre clareza e confusão, entre progresso e obstáculos, me mantinha alerta. Eu sabia que estava me aproximando de algo decisivo, mas a sensação era a de estar caminhando sobre vidro quebrado, cada passo acompanhado pelo risco de corte profundo. E foi justamente nesse estado de tensão constante que uma nova peça surgiu, inesperada, iluminando um caminho que até então permanecia escondido, mas que prometia revelar mais do que eu estava pronta para ver. A nova peça que encontrei parecia pequena à primeira vista, mas tinha o poder de redesenhar todo o cenário. Era um detalhe discreto, algo que poderia passar despercebido a qualquer um, mas que para mim se tornou o clarão de um relâmpago em meio à noite. Ao segurá-la nas mãos, senti como se estivesse abrindo uma cortina pesada e deixando que a verdade, ainda que parcial, invadisse o espaço sufocado em que eu vivia. A sensação era contraditória. Parte de mim vibrava por finalmente encontrar clareza, como se um farol tivesse sido aceso para iluminar a escuridão. Mas outra parte temia que essa luz revelasse mais sombras do que certezas. É assim que descobertas funcionam: oferecem alívio e, ao mesmo tempo, aumentam o peso da responsabilidade. Eu me vi diante de uma escolha silenciosa: continuar fingindo que não via ou encarar, de frente, o abismo que se desenhava. A casa refletia esse conflito interno. As paredes pareciam mais estreitas, os corredores mais longos, como se o espaço físico respondesse à pressão invisível que me cercava. Havia noites em que o silêncio era tão denso que chegava a me despertar, como se carregasse vozes presas entre tijolos, sussurrando segredos que não ousavam sair. Era impossível não sentir que cada sombra observava meus passos. Ao mesmo tempo, lembranças antigas surgiam sem convite, trazendo a doçura de um passado que agora se misturava à amargura do presente. Eu me via segurando a pequena mão dela, guiando seus primeiros passos, e logo depois encarava a frieza calculada do olhar atual. Essa alternância constante entre confiança e dúvida era como caminhar em terreno movediço, onde qualquer passo em falso poderia me afundar. E ainda assim, algo em mim começava a se fortalecer. Era como se a própria dor estivesse moldando uma nova versão de quem eu era.
Não mais a mulher silenciada, invisível, reduzida às margens. Mas alguém que aprendia a observar, a esperar, a unir paciência e estratégia. No fundo, eu sabia. As peças estavam se alinhando para formar um quadro maior. Mas esse quadro ainda estava incompleto. E a imagem final prometia mais impacto do que eu ousava imaginar. As peças, finalmente, formaram uma imagem que eu não podia mais negar. Tudo o que antes era apenas suspeita agora se apresentava diante de mim como um retrato nítido, duro e irreversível. Foi doloroso, mas também libertador. Porque, no instante em que a verdade se revela, ela já não pode ser silenciada. Eu me vi diante de um espelho que refletia não só a traição da minha filha, mas também a força que eu havia redescoberto dentro de mim. Era como atravessar um corredor escuro e, de repente, alcançar uma janela aberta. O ar fresco entrou, cortando a sufocação que me envolvia há tanto tempo. Cada detalhe da minha vida, os olhares frios, os silêncios pesados, os bilhetes escondidos, deixava de ser um fardo e passava a ser parte de um aprendizado. A dor se transformava em combustível, e o medo em estratégia. Eu percebi que não era apenas vítima de um enredo cruel, eu era narradora, e minha voz tinha o poder de reescrever o final. Essa virada não veio com gritos nem explosões, mas com a firmeza silenciosa de quem encontra chão onde antes só havia queda. O contraste era evidente. Onde antes eu caminhava hesitante, agora meus passos tinham direção. Onde antes havia sombra, agora eu encontrava lampejos de luz. Essa mistura de reflexão e ação me mostrou que, mesmo nas perdas mais profundas, existe sempre espaço para uma conquista íntima, invisível aos olhos de quem tenta nos destruir. E talvez seja por isso que estar aqui, acompanhando cada revelação, se torne tão marcante. Porque essa não é apenas uma história sobre traição, mas sobre a capacidade de renascer no meio do caos. Se em algum momento você sentiu essa verdade bater no seu coração, se algo nesse caminho ecoou dentro de você, deixe o seu gesto silencioso de apoio. Curta, comente e inscreva-se, não por obrigação, mas porque fazer parte dessa jornada também transforma sua própria. Ao fechar os olhos agora, sinto como se tivesse atravessado uma ponte. Atrás de mim, ficam as sombras e os segredos. À minha frente, abre-se um espaço onde a dor não dita mais as regras. E, nesse lugar, a vitória não é apenas sobreviver, mas viver com a certeza de que a bondade pode ser ferida, mas nunca destruída.